Olá, muito bom dia. Sexta-feira, 20 de dezembro, sextou aqui no seu Povo News, primeira edição, ao vivo. São exatamente 8 horas e 4 minutos. Eu sou Ítalo Coriolano, fico aqui na sua companhia até 9 horas, 9h10, levando até você as principais informações desse começo de dia, desse começo de sexta-feira, fechando aqui com chave de ouro essa semana junto com você e falando dela, a tão esperada, discutida, polêmica PEC do corte de gastos, que finalmente foi aprovada ontem pelo Congresso Nacional, tanto pela Câmara como também pelo Senado em 2 turnos. Vamos entrar aos detalhes e, claro, aos efeitos que essa mudança pode provocar na nossa economia e, consequentemente, na estabilidade política do governo Lula. O Senado aprovou na noite desta quinta-feira, há poucas horas, quase na madrugada, a proposta de emenda à Constituição, a PEC, que cria novas regras para o abono salarial e também prorroga a desvinculação de receitas da União, que acaba liberando recursos alocados anteriormente em outras áreas. A PEC compõe o pacote de ajuste fiscal enviado pelo Ministério da Fazenda ao Congresso para tentar equilibrar as contas públicas que não andam nada bem. Mais cedo, o Senado aprovou um projeto também vinculado ao ajuste fiscal que cria gatilhos para frear as despesas do governo. A PEC, entretanto, foi muito desidratada na Câmara dos Deputados. Os parlamentares mexeram em pontos que diminuem em muito o impacto do corte de gastos aqui no país. Os senadores mantiveram praticamente o mesmo texto que veio da Câmara dos Deputados. Só tiraram a possibilidade de o governo usar recursos do Fundeb para pagar merenda escolar. O mercado acompanha de perto as movimentações no parlamento. O temor é de que a contenção de despesas seja insuficiente e, inclusive, tem levado à queda na Bolsa de Valores e também a alta na cotação do dólar, que vem a cada dia batendo recordes. Às 8 horas e 7 minutos, peço para você ir deixando aí o seu like para a gente chegar rapidinho à primeira meta de 50 curtidas. Aproveita e vota aqui na nossa enquete, vou trazer aqui já a primeira parcial. A gente está perguntando o seguinte: a aprovação da PEC do corte de gastos, na sua opinião, vai tranquilizar o mercado e ajudar, beneficiar o governo Lula? Por enquanto, a maioria diz que não vai adiantar de muita coisa, 75%, empatados aqui com 12%, estão o sim e o não sei. Você continua aí votando, que já eu trago uma nova parcial. Um abraço aqui para o perfil Lava Jatistas, né, fazendo aqui críticas ao governo Lula. Manda também o seu recado pelo nosso chat, que eu trago também, com certeza, a sua participação. Agora a gente vai explicar o que muda com a aprovação dessa PEC, dessa proposta de emenda constitucional. São vários pontos, vou trazendo aqui um por um. Primeiro, abono salarial. O abono salarial é um ponto importante dessa PEC, que não foi modificado pelo Congresso em relação ao texto enviado pelo governo. Abono salarial é uma espécie de 14º salário pago pelo governo a trabalhadores pobres, né, que recebiam até 2 salários mínimos. Essa PEC busca restringir gradativamente quem vai ter direito a esse benefício. Hoje, o abono é pago anualmente no valor de até 1 salário mínimo a trabalhadores que receberam até 2 salários mínimos no ano base do abono. Trabalharam com carteira assinada por ao menos 30 dias no mesmo ano base. Como é que vai ficar a partir dessa mudança? A partir do ano que vem, a PEC estabelece que, para ter direito a esse benefício, o trabalhador terá de ter recebido 2 salários mínimos no ano base, que será 2023, equivalente a R$ 2.640. Mas a partir de 2026, o valor para ter direito ao acesso também vai ser corrigido pela inflação. E lembrando, nessa questão aí do abono salarial, a principal mudança é de que, se você recebe 2 salários mínimos, tem direito. Gradualmente, só vai ter direito a receber abono salarial quem recebe até 1 salário mínimo e meio. Essa é a principal mudança em relação ao abono salarial. Vamos falar também sobre o Fundeb, ponto 2. Uma das principais alterações feitas
pelos parlamentares diz respeito ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e também de valorização dos profissionais da educação, o nosso Fundeb. Hoje, pelas regras atuais, o Fundeb da União deve contribuir com no mínimo 23% do total de recursos dos fundos estaduais de fomento à educação até 2026. Essa contribuição é feita em 3 categorias. 2 delas determinam que a União deve complementar os fundos de estados nos quais o valor gasto por aluno está abaixo do mínimo nacional. E também uma terceira categoria, ela é voltada a estados que apresentam evolução em indicadores educacionais. Como é que fica a partir dessa PEC? A PEC, enviada pelo governo Lula, cria uma 4ª categoria de incentivo à educação integral, que poderia abocanhar até 20% do total de recursos injetados pela União no Fundeb. A proposta reforça que o Congresso deverá aprovar uma lei para combater ainda, outro ponto importante, supersalários no funcionalismo público. A medida do governo significa que a obrigação da União com os fundos continuaria igual, mas parte dela, 20%, poderia não seguir os critérios anteriores e ser destinada especificamente para ampliação e manutenção de vagas em tempo integral. Com essa mudança, o governo pretendia redirecionar investimentos ora destinados ao programa Escola em Tempo Integral do Ministério da Educação, nosso MEC, exatamente para o Fundeb. Agora sim, detalhando os supersalários. A proposta reforça que o governo deve aprovar uma lei complementar para combater supersalários no funcionalismo público. Essa PEC em si não garantiu mudanças, vai ser preciso uma lei complementar. Hoje, pela lei, nenhum servidor pode ganhar mais do que o salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal, STF. Em 2025, esse valor será de R$ 46.300, mas na prática, alguns servidores adicionam verbas indenizatórias aos seus salários e ganham, assim, acima desse teto. Como é que vai ficar a partir de agora? A PEC estabelece que verbas indenizatórias terão de ser contabilizadas dentro do limite de salários e também determina que eventuais exceções à regra do teto salarial somente poderão ser definidas por meio de uma lei comum, aprovada pelo Congresso e com alcance nacional e aplicada a todos os poderes e órgãos autônomos vinculados à União. Após a votação do pacote de gastos no Senado, o líder do governo Lula, Jacques Wagner, do PT da Bahia, destacou que, abre aspas, o espírito da proposta foi mantido, apesar das modificações, e não foram poucas. A expectativa do governo, ao encaminhar o pacote ao Congresso, era obter uma economia de cerca de 70 bilhões em 2 anos. Agora a gente acompanha, então, uma fala do senador Jacques Wagner em relação à aprovação dessa PEC. Já já a gente volta com mais informações. Vai aí deixando o seu like. Vamos acompanhar. Na minha opinião, o resultado é satisfatório. Na verdade, do primeiro para o segundo turno, nós aumentamos de 53 para 55 votos. E os outros destaques todos nós conseguimos ganhar. Então, reparei, esse número é mais ou menos o número que a gente considera da base, 53, 55, 56. Então, na minha opinião, óbvio que tinha gente que teve que sair, estava em voo, não pôde votar, mas eu considero que o resultado é extremamente positivo. Amanhã a gente completa a votação, com a sessão convocada para 10 horas da manhã, mantido o painel, e eu creio que nós entregaremos o pacote de ajuste completo para a sociedade brasileira e para o governo. Eu digo em relação à economia estimada pelo governo com o pacote, já que houve o Congresso, né, Câmara e Senado, estão aprovando algumas mudanças em relação à proposta original, que devem resultar, embora a equipe econômica ainda não tenha divulgado oficialmente, numa economia um pouco menor do que o governo estimava. Mas repare, o essencial foi mantido. Eu acho que o sinal que é mais importante de responsabilidade com a economia, com a responsabilidade fiscal, esse foi dado e nós ganhamos. Evidentemente que ninguém consegue trazer uma matéria para o Congresso e achar que ela vai sair exatamente como foi mandada. Porque
porque deputados e senadores têm suas opiniões, mas acho que o espírito do pacote de ajuste foi mantido na sua ampla maioria, na minha opinião. Muito bem, tá aí então o senador Jacques Wagner, líder do governo no Senado, garantindo que a essência, o espírito dessa PEC de corte de gastos foi mantido. Para a gente discutir esse tema, já convido o diretor de opinião do Grupo Povo, Walter George. Walter, muito bom dia, seja